a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. Queridos e amados irmãos e irmãs, celebramos o 17º domingo do tempo comum. Orai sempre. Este domingo é voltado totalmente para o modo e o jeito de rezar de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, o nosso relacionamento espiritual para com a Santíssima Trindade é evidenciado nesta liturgia. Se pedirmos, receberemos do Senhor da vida e da história. Aquele que sustenta todo ser deve também sustentar a nossa vida cotidiana. Jesus nos ensinou a pedir e a suplicar, até com insistência. Fala de uma viúva que pede até cansar o juiz, de um vizinho que bate à noite, até que o dono se levanta para se ver livre dele, conforme nos ensina o Evangelho. Faz pensar em Abraão, que ao rezar por Sodoma e Gomorra, conforme a primeira leitura, se lê a lição de Deus. Não podes perder os justos com os injustos. É uma questão de honra e Deus atende. Cada vez que te invoquei, me deste ouvido. Reza o Salmo responsorial, o Salmo 137 desta liturgia. Na primeira leitura do livro do Gênesis, nos apresenta a oração de Abraão por Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma e Gomorra clama ao céu, mas Deus não pode julgar conforme os muitos injustos, porém deve poupar a cidade por causa de poucos justos. É o que lhe pede Abraão. Deus quer salvar a todos e que ninguém se perca. A oração de Abraão é uma súplica à misericórdia de Deus. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, traz a mensagem que as nossas dívidas são saldadas por Cristo e em Cristo somos novas criaturas. Vemos aqui que a palavra de Deus afirma absoluta centralidade em Cristo na nossa experiência cristã. E por Ele, e apenas por Ele, que o nosso pecado, os nossos egoísmos são perdoados e que temos acesso à salvação. Quero dizer, a vida nova do homem novo em Cristo Jesus. É nisto que reside o fundamental da nossa fé. E é em Cristo, através da sua vida feita doação, entrega, amor até a morte e ressurreição, que se deve centralizar a nossa existência cristã. São Paulo ainda nos adverte para não nos deixarmos afastar do essencial por aspectos secundários, mas viver uma vida sempre em Cristo Jesus, tendo os mesmos sentimentos do Cristo. No Evangelho de Lucas, continuamos no caminho rumo a Jerusalém, quero dizer, a percorrer o caminho espiritual, onde Jesus prepara os discípulos para serem testemunhas do reino de Deus. Nessa catequese, o evangelista apresenta Jesus ensinando os discípulos uma forma de dialogar com Deus Pai através da oração. É verdade dizer que Lucas é evangelista que dá destaque aos momentos de oração de Jesus. Ele refere a oração de Jesus no batismo, Lucas capítulo 3, antes da eleição dos 12, Lucas capítulo 6, antes do primeiro anúncio da paixão, Lucas capítulo 9, no contexto da transfiguração, Lucas capítulo 9, após o regresso dos discípulos da missão, Lucas capítulo 10, na última ceia, Lucas capítulo 22, no Getsêmani, Lucas também capítulo 22, na cruz, Lucas capítulo 23. Em geral, a oração é o espaço de encontro de Jesus com o Pai, o momento do discernimento do projeto do Pai. Vemos que Jesus rezou em lugares públicos e no deserto. Jesus é um homem de intimidade profunda na oração, como o mestre que oferece à comunidade um verdadeiro catecismo sobre a oração. E é Lucas, o evangelista, que recolhe uma série de textos usados pelas primeiras comunidades cristãs, como o Magnífica, o Cântico de Zacarias, o Cântico de Simeão, o Canto dos Anjos, o hino de Jesus de louvor ao Pai e o Pai Nosso. Jesus nos pede uma oração constante. A nossa oração deve ser insistente, perseverante e contínua. O Pai Nosso
nos é dito que devemos pedir. A parábola nos ensina como devemos pedir. Cada um dos verbos empregados tem seu sentido. O verbo pedir, por exemplo, pressupõe o reconhecimento de que somos pobres e necessitados. O verbo procurar marca um dos temas que volta na Sagrada Escritura todas as vezes que a criatura se coloca diante de Deus e do destino eterno que a espera. Poderíamos dizer que somos um ser à procura. Jesus sabe disso e diz que a procura não é vã para os que creem, para aqueles que acreditam e esperam no Senhor. No fim da procura encontramos quem e o que procuramos: a divindade perdida, a participação nas coisas divinas, a convivência eterna com Deus numa só família. Contudo, duas parábolas finais completam o quadro. O aceno da primeira não deve ser posto tanto na insistência do amigo importuno, mas mais na ação do amigo que satisfaz o pedido. O que Jesus pretende dizer é: se os homens são capazes de escutar o apelo de um amigo importuno, ainda mais Deus atenderá gratuitamente àqueles que lhe dirigirem a palavra e fazer uma súplica através da oração. A segunda parábola convida à confiança em Deus. Ele conhece-nos bem, sabe do que necessitamos em todas as circunstâncias. Ele derramará sobre nós o Espírito Santo, que nos permitirá enfrentar todas as situações da vida com a força e a graça de Deus. Por isso eu convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Escreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres da palavra, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.